Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje temos mais uma atividade do ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, da Agência de Educação Digital e à Distância da UFMS. Se você está chegando agora por aqui, sempre na última semana do mês, nós vamos receber no canal da GEAD convidados e convidadas muito especiais, grandes pesquisadores e pesquisadoras de cada área, trazendo conteúdo de qualidade e contextualizado com as demandas de atuação profissional de vocês, futuros especialistas. Essas conversas serão mediadas pelos nossos coordenadores de curso, que convidaram pesquisadores especialistas em diversas temáticas relacionadas às áreas de atuação dos cursos, para tornar possível essa ação que vai agregar outras oportunidades de aprendizagem na sua trajetória da pós-graduação. E para não perder nenhuma atividade do ciclo de palestras, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações de todas as transmissões. Você também pode convidar outras pessoas para acompanharem o ciclo de palestras no canal da GEAD. Quem assistir ao vivo receberá um certificado de participação. É importante lembrar que todas as palestras ficarão disponíveis no nosso canal, caso você queira compartilhar ou assistir novamente. Queremos agradecer nosso convidado de hoje, que reservou um tempo na sua agenda de forma voluntária para se conectar conosco e compartilhar conhecimentos nesse espaço virtual. E agora passo a palavra para o professor Álvaro José dos Santos Gomes, coordenador do curso de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, para conduzir as atividades de hoje. Desejamos uma excelente palestra e até breve. Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro ciclo de palestras, uma iniciativa da Agência de Educação Digital e à Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Álvaro Gomes e atuo como coordenador do curso de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, além de ser professor aqui na UFMS. Minha atuação se estende pelos cursos de letras, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Antes de prosseguirmos, gostaria de reforçar o convite a todos vocês. Curtam o nosso canal no YouTube e se inscrevam, se ainda não estão inscritos. Isso não apenas nos ajuda a crescer e a levar mais conteúdos de qualidade a mais pessoas, mas também garante que vocês fiquem por dentro das últimas novidades e eventos promovidos pela AGEAD. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunidade acadêmica cada vez mais forte e conectada. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios da UFMS Digital um convidado ilustre para conduzir a palestra Letramentos Críticos, um olhar sobre os estudos decoloniais. Nosso convidado nos guiará por esse tema instigante ao longo de 40 minutos, seguidos de uma sessão de debate de 20 minutos. Será uma ótima oportunidade para trocarmos ideias e esclarecermos dúvidas. Então, não hesitem em escrever suas perguntas e comentários no chat da nossa transmissão ao vivo. Gostaríamos de lembrar que, ao final da transmissão, disponibilizaremos um link com a lista de presença para todos os participantes que nos acompanharam ao vivo, que será utilizada para a emissão de certificados de participação. Sem mais delongas, é com grande entusiasmo que convidamos o professor Dr. Limário para dar início à nossa palestra. Limário Menezes de Souza é professor titular sênior no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, a USP, formado em Linguística pela Universidade de Reading, na Inglaterra, é mestre em Linguística Aplicada pela PUC e doutor em Comunicação e Semiótica também pela PUC São Paulo, e livre-docente pela USP. Seu foco de pesquisa é transdisciplinar e abrange o ensino-aprendizagem de línguas, letramentos, a interculturalidade e teorias decoloniais. Atua no programa de pós-graduação de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. É autor de diversos artigos, capítulos e livros em suas áreas de pesquisas e participa de projetos tanto no Brasil
como no exterior. Sejam então todos bem-vindos e bem-vindas e aproveitem este encontro de aprendizado e troca de conhecimento. Ao professor Limário, a nossa gratidão por estar aqui hoje, nessa noite, disponibilizar um tempo na sua agenda para que pudesse compartilhar conosco os seus conhecimentos sobre esse tema, que é de fato uma disciplina do nosso curso de Linguística Aplicada. Seja bem-vindo, professor Lim. Obrigado, Álvaro. Então, vamos lá. Posso passar os slides já? Então, primeiro uma palavra rápida sobre o tema. Os estudos decoloniais, teorias decoloniais, têm teorias de epistemologias do Sul, teorias do Sul, são várias teorias recentes, nos últimos 15, 20 anos, que apareceram, e nos últimos poucos anos, né, houve um interesse muito grande no Brasil, especialmente nessas teorias. E, como sempre, é bom, né, quando uma coisa vira moda, é bom tomar um pouco de cuidado. E é isso que eu pretendo fazer, é explicar um pouco o que são essas teorias decoloniais em relação ao nosso objeto de estudo dentro da linguística aplicada, que é a linguagem. Mas eu queria também dizer que não se pode pensar a linguagem sem pensar no processo de construção de significação. Como é que a gente se faz entender através da linguagem. E isso nos leva ao conceito de letramentos. Letramentos, hoje em dia, não se referem, esse termo não se refere apenas à escrita, mas a várias maneiras de ler, entendendo que lemos algo, seja escrita, seja uma imagem, através do conhecimento adquirido a partir dos nossos saberes socioculturais. Então, a letramentos não se refere apenas à escrita ou apenas à linguagem verbal. Se refere à maneira de ler, à maneira de construir sentido e entender. Crítico. Crítico, tradicionalmente, essa palavra letramento crítico se referia a uma visão em que pressupunha-se que era possível ensinar as pessoas a lerem a verdade por trás das aparências, ou seja, ler além do senso comum. E o nosso grande mestre, Paulo Freire, foi um dos que iniciaram esse tipo de pesquisa. Hoje em dia, a gente desconfia bastante da palavra certa. Né? O que é a verdade, o que é o certo? E isso a gente vai ver como estudos decoloniais nos ajudam a entender que o certo não é tão simples assim. Então, o crítico também não é tão simples assim. E assim, vamos entrar nesse assunto. Primeiro, o que é uma visão decolonial? Para mim, há 3 eixos, e eu queria abordar isso através desses 3 eixos. Modernidade, universalidade e colonialidade. Vamos ao eixo 1 primeiro, modernidade. O que significa isso? Aparentemente é simples, né? Modernidade é tudo que é moderno, tudo que é recente. Mas, dentro da visão das teorias decoloniais, não é tão simples assim, porque o que é moderno está sempre ligado ao poder, né, ao controle de algumas pessoas, ao controle que algumas pessoas exercem sobre determinados espaços, determinados saberes, determinadas línguas, determinadas áreas do mundo. Né? Então, é sempre uma questão de poder. Quem resolve o que é moderno, o que não é moderno? No nosso caso, né, como nós vivemos num espaço que passou por um processo colonial, a modernidade reflete uma visão colonial da modernidade. Então, daqueles que nos colonizaram do hemisfério norte, então, acabamos reproduzindo o conceito de moderno dessas culturas coloniais. O segundo aspecto da modernidade não é só
o poder é também a questão histórica. A modernidade significa algo mais recente na história. Mas de que história nós estamos falando? Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos falando da história dos povos indígenas, nós estamos falando da história dos povos africanos que foram trazidos para cá. Né? Geralmente, quando falamos em história, acabamos de novo falando ou reproduzindo conceitos coloniais de história. No nosso caso, como fomos colonizados pelos europeus, então acabamos reproduzindo conceitos europeus de história. Então, os europeus gostam de pensar que a história deles começou com os gregos, né? Sei lá, pode ser mais antigo, mas essa ideia, né? A filosofia começou com os gregos, o pensamento europeu começa com os gregos, então tem essa visão de história linear que separa o passado e o presente de um determinado povo, no caso, os povos europeus do norte global, que acabamos herdando e reproduzindo através da colonização. Então, essas duas coisas, o conceito de modernidade e a história implícita no conceito de modernidade, é um dos eixos que acabam nos limitando na nossa forma de pensar. E nós vamos ver isso mais adiante. Né? Por exemplo, o pensador peruano Aníbal Quijano diz que a colonialidade, ele introduziu o conceito de colonialidade e não colonização. Né? Para ele, a colonialidade se refere aos efeitos da colonização no presente. No nosso caso, no Brasil, a colonização oficialmente acabou em 1822, né? Mas seus efeitos perduram até hoje. Né? Nas nossas universidades, os saberes do norte global, né, de onde vieram os colonizadores, ainda são mais valorizados do que os saberes até nossos brasileiros locais. Né? Então, acabamos ainda continuando a sofrer os efeitos da colonização, que oficialmente acabou, e essa continuidade dos efeitos da colonização se chama colonialidade nessas teorias decoloniais. Então, com isso, lembra que eu falei da linearidade histórica dos europeus? Com isso, os europeus no norte global se veem como modernos, né, porque eles que controlam o conceito de moderno, e nós, os outros colonizados, né, somos os primitivos, porque foram eles que nos ensinaram a ser modernos. Né, e na visão deles não conseguiram muito. Né. Mas, enfim, para nós do sul global, né, de novo, sob os efeitos da colonização, né, se eles são modernos e nós somos primitivos, nós somos invisíveis diante dos saberes deles. Então, isso vai explicar, por exemplo, como as línguas deles, né, são mais valorizadas que as nossas, ou as variações linguísticas deles são mais valorizadas que as nossas. O segundo eixo, além da modernidade, no pensamento, nas teorias decoloniais, é a universalidade. O que é isso? A ideia da universalidade pressupõe a homogeneidade global, né? Como se fosse possível algo ter o mesmo significado em qualquer lugar do mundo. Então, a pergunta que levantamos no saber decolonial é: existe mesmo um saber universal? Vamos ver. Se todo saber é produzido por uma pessoa, um sujeito, né, construído socialmente, todo saber é produzido por pessoas, por sujeitos sociohistóricos. Todo sujeito que produz o saber tem um corpo. Né? Não cai do céu, o saber não cai do céu, é produzido por uma pessoa física. Todo corpo ocupa um espaço. Né? Aqui, eu estou num espaço. Né? Então, eu tenho, o meu corpo é situado especificamente num determinado lugar. Eu estou aqui falando de São Paulo, né? E
meu corpo se situa no tempo, estou falando com vocês agora 20 e tantas horas, né? No dia 25 de 2024, e meu corpo, além da temporalidade, também tem história, né? Eu nasci, eu vivo, e como todos nós, um dia eu vou deixar de viver, né? Ao longo dessa história do meu corpo, eu fui adquirindo, né, saberes diferentes, né? Então, como é que eu posso dizer que um saber é universal, que significa que não muda, que é homogêneo, que é igual em todo lado, né? Todo saber é produto de um determinado local e de uma determinada história. Todo saber reflete um corpo, né? O corpo que o produziu. Os colonizadores, por outro lado, né? Como é que eles conseguiram controlar as pessoas nos espaços que eles colonizaram, né? Quando se referiam ao saber deles, eles escondiam os corpos que produziam os saberes deles. Com isso, esconderam o local, a história que eles produziam. Então, quando tiramos o corpo e a localidade de onde emanou, de onde foi produzido um determinado saber, parece que esse saber realmente caiu do céu. Então, esse saber não pertence a ninguém, esse saber vale para todo sempre, vale em qualquer lugar de tempo e espaço, né? Então, isso gera a impressão, a ilusão de que os saberes coloniais eram saberes universais, né? Então, essa ideia é hoje em dia muito discutido, porque não existe saber universal, não existe língua universal, né? Então, a colonização impôs suas línguas sobre nós, os colonizados, no nosso caso, o português, ou para quem lida com línguas estrangeiras, o espanhol ou o inglês, né? Então, mesmo no caso da nossa língua, a língua portuguesa, herdamos esse conceito de saber colonial quando a gente acha que não temos sotaque. É fulano, cicrano que tem sotaque. Eu não tenho sotaque. Como se fosse possível não ter sotaque, né? A gente reflete, porque falamos a partir de corpos, os nossos corpos ocupam espaço e tempo, e o nosso sotaque reflete justamente o espaço e tempo de onde falamos, né? Então, todos nós temos sotaque. Então, o que acabamos percebendo é que aqueles que pensam que não têm sotaque são as pessoas que detêm o poder. Eles têm o poder de decretar a inexistência do sotaque próprio, né? Então, nós todos, os nossos saberes vão ser de valor menor, as nossas línguas vão ter sotaque, significa que nós somos sempre marcados por nossos locais, enquanto as línguas e os saberes deles são universais, não marcados por nenhuma localidade. Eu vou voltar daqui a pouco para esse conceito de marcado e não marcado. Ok, o terceiro eixo do pensamento decolonial, das teorias decoloniais, ou da visão decolonial, como eu estou chamando, é a colonialidade. Então, vimos a modernidade, vimos a universalidade, e agora vamos ver o terceiro eixo, a colonialidade. Como eu já falei, a colonialidade se refere aos efeitos que persistem após o fim da colonização, mas agora eu quero focalizar um aspecto muito importante da colonialidade, que é o que o pensador português Boaventura de Sousa Santos chama de linha abissal, né? Ou o pensador francês martinicano chamou de zonas de ser e de não ser, né? A colonialidade, fruto da colonização, estabeleceu uma linha que separa os que valem dos que não valem. Os que valem são as línguas que valem, os saberes que valem, as pessoas, as gentes que valem,
e os colonizados ficam do outro lado dessa linha abissal. São pessoas que valem menos ou não valem nada, são línguas que valem menos ou não valem nada, e são saberes que valem menos ou não valem nada. Então, para nós, o que nos ensina a teoria decolonial é que, para nós, nas áreas colonizadas do Sul, mesmo a colonização tendo acabado quase 2 séculos atrás, nós continuamos sob os efeitos da colonização e que são visíveis na nossa desvalorização enquanto pessoas, enquanto saberes, enquanto línguas. Então, essa linha, resumindo aqui o que é essa linha abissal, a linha abissal separa o nós, né, do colonizador, da cultura do colonizador, dos outros, dos colonizados. Né? Então, eles se veem como modernos, nós somos primitivos, ou subdesenvolvidos, ou atrasados, ou do terceiro mundo, esses termos todos que vocês já devem ter ouvido falar. Né? Eles que são os visíveis, nós somos os invisíveis. Né? Eles que são, os saberes deles que são saberes universais, né? O modo de falar, de vestir, de andar, de viver deles, eles acham que são universais, enquanto os nossos são locais. Né? Então, por exemplo, nós não vemos, por falar em maneiras de viver, é como se o hambúrguer norte-americano, né, ou a batata, o espaguete, né, italiano, essas são universais porque você pode encontrar até pizza em qualquer lugar do mundo. Né? E enquanto que a feijoada, o feijão, né, para nós é coisa local. O que nós vamos aprender com as teorias decoloniais é que isso não é verdade, porque as pizzas, o hambúrguer são tão locais quanto a nossa feijoada, né? Só que com o poder colonial desses povos do norte, eles conseguiram, através de reflexos desse poder, o capitalismo, por exemplo, impor, né, as suas comidas, as suas maneiras de pensar, os seus valores sobre nós, e nos fizeram pensar que esses são universais, enquanto os nossos são apenas locais. A ciência, né, a gente tende a falar em ciência, sem dizer ciência de quem. Parece que a ciência é universal. Não, a ciência, há vários tipos de ciência. Né? As ciências na Ásia, as ciências na África, as ciências indígenas. Né? E a ciência simplesmente se refere a um saber, né? A aquisição do saber diante do desconhecido. Várias culturas têm ciência. Né? Mas a colonização impõe a sua ciência como universal e a nossa como superstição. Então, resumindo aqui, eu vou retomar isso daqui a pouco, a visão decolonial questiona a linha abissal e suas universalidades, né, e procura marcar o não marcado. O não marcado é aquilo que se pretende universal. Marcar o não marcado lembra que eu falei, o sotaque nos marca. Não ter sotaque não nos marca. Como não é possível não ter sotaque, precisamos entender que aqueles que supostamente não têm sotaque também têm sotaque, também são marcados na sua maneira de falar por seus locais de origem e o espaço histórico que ocupam. Então, isso é marcar o não marcado, ou tornar local o que pretende ser universal. A visão decolonial questiona, a partir do lado obscuro dos excluídos, nós, da linha abissal. Então, nós que somos os excluídos, nós que somos vistos como os outros, né, procuramos questionar essa dominação, essa situação que separa o mundo entre nós e eles, né, e transformar isso.
fazemos isso não a partir da visão deles, mas a partir do nosso local, da nossa posição como os outros, os marginalizados. Outro aspecto é trazer o corpo de volta. Isso eu uso muito no meu trabalho especificamente. Né? Então, para acabar com esse conceito de universalidade, de não ter sotaque, precisamos focalizar no aspecto do corpo que produz todo sujeito, o corpo que fala toda a língua. Nós estamos acostumados a pensar em línguas como se existissem sem corpos. A partir do momento que entendemos que toda língua é falada por um corpo, então aquilo que é tida como o universal, o normal, o normativo da língua é o normativo do corpo que fala aquela língua. Então aí nós vamos entender que aquele corpo ocupa um determinado espaço geográfico e temporal, portanto, a língua que esse corpo fala vai ser normativo naquele local, naquele momento do tempo, e não para todos. Aí nós vamos, a partir do momento que trazemos o corpo de volta para o nosso pensamento, a gente vai conseguir entender o dano que a colonização nos causou e que nos levou a nos ver como inferiores e incapazes de produzir ciência e conhecimento. Então, o que, na verdade, a linha abissal esconde é a incompletude, né? O fato de que nada além de nada ser universal, nada é completo. Nenhum saber é completo em si. Até a ciência muda constantemente. Né? Então, a ciência não para no tempo e no espaço. Nenhum saber para no tempo e espaço. A literatura está sempre mudando, há pessoas escrevendo toda hora. Né? As línguas estão sempre mudando. Nós não falamos e escrevemos do jeito que falávamos há 10 anos atrás, um século atrás. Né? As culturas mudam com o tempo, o que era normal, o que era aceitável culturalmente há 10, 20, 50 anos atrás, né? Não é aceitável hoje e vice-versa. Né? As nossas identidades não são completas. Né? O que significa ser brasileiro hoje? O que significa ser homem ou mulher hoje? O que significa ser rico e pobre hoje? Não é a mesma coisa que o que significava um certo tempo atrás. Então, línguas, culturas e identidades são processos, não são produtos completos. Né? E como todo processo, continuam passando com o tempo e mudando, se transformando e variando ao longo do espaço geográfico. Né? Então, e aqui eu queria recuperar uma frase do Paulo Freire, quando ele diz, né, se referindo ao papel da nossa cultura, do contexto social em produzir o nosso saber, as nossas linguagens, ele diz o seguinte: antes de ser o eu de mim mesmo, fui o você de outros. O que significa isso? Quando cada um de nós nasceu, no berço, mas antes de poder falar ou até entender, né, os nossos cuidadores, os que cuidavam de nós, falavam para nós, conosco. Né? E para eles, nós éramos o você, porque falavam na segunda pessoa para nós. Né? Então, nós éramos um você de um outro antes de aprender a falar e antes de aprender a nos referir a nós mesmos como um eu. Né? Então, isso significa que a maneira em que falamos, o saber que temos, aprendemos com os que nos precederam, né? Com o nosso ambiente socio-histórico. Né? Então, todo conhecimento local é afetado por um determinado contexto. Né? Apesar daquilo que a colonialidade e a linha abissal
tentam nos ensinar. Né? Por exemplo, aqui vou dar uns exemplos. Né? Vocês de São Paulo agora ocupam um lugar de privilégio, né? Ou talvez não. Né? O que significa isso? Como o saber é sempre incompleto, como uma coisa importante no letramento em saber ler e saber fazer sentido de algo verbal ou não verbal, a gente só entende o que já entendemos. A linguagem, curiosamente, é sempre redundante. Quanto mais a gente tenta se fazer mais claro, não conseguimos se não estivermos falando com alguém do nosso próprio contexto, do nosso meio social. Por exemplo, o que significa isso? Proibida a entrada de pessoas trajando roupas na cor preta. Ou, contrário, é expressamente proibido a entrada de verde. Vamos reler essas mesmas palavras, aumentando as informações de contexto. O que temos aqui agora? Mancha verde. Já sabemos que se trata, né, de um time de futebol. Né? Ou aqui, Gaviões da Fiel. Né? Aí, se colocamos um ao lado do outro, agora temos o contexto maior. Né? São times que, né, que entram em conflito entre eles e geram essa cultura identitária, né, tentando proibir o outro. Ok. Então, o que sabemos com isso? Nada é universal. Não dá para ler um texto sem ter o contexto de produção daquele texto. Os textos que a gente lê sem dificuldade, que a gente entende sem dificuldade, são textos produzidos por pessoas semelhantes a nós, do nosso contexto. Por isso que vocês que são alunos dos anos iniciais, né, quando lembram que foram alunos dos anos iniciais ou quando estão iniciando um pós, né, vocês vão encontrar os textos, as suas bibliografias vão encontrar textos que vocês vão achar difíceis. Não são os textos que são difíceis. O que cria a dificuldade desses textos é a não familiaridade entre o que você, leitor, sabe e o que o escritor do texto sabe. Então, daí a importância sempre de entender que nada é universal, tudo é local. Então, aqui, estou retomando o que já falei, tudo é local, todo conhecimento, todo saber, toda identidade tem sotaque, toda língua tem sotaque. Então, precisamos sempre questionar a colonialidade, a ideia da linha abissal, questionar a ideia de que há os que merecem, os que não merecem. Precisamos trazer o corpo do sujeito de volta, e lembrar que, enfim, concluindo aqui essa parte, letramento crítico nessa visão decolonial significa entender que todo saber, todo significado é local, contextual, interconectado e incompleto. Agora, o que precisamos disso? O que entendemos, desculpa, disso tudo? Que se todos os saberes são locais, nós temos uma pluralidade enorme de saberes e línguas locais. E como é que vamos lidar com essa situação de ter tantos saberes locais? O problema passa a ser de convivência com aquele saber, aquela língua, aquelas pessoas, aquelas culturas e identidades que nós não entendemos, com as quais nós não estamos familiarizados. E o importante de tudo isso é conviver e promover o respeito mútuo diante dessa pluralidade, o que nas teorias decoloniais chamamos de ecologias de saberes. Então, como é que podemos conviver com essa grande pluralidade de sotaques, de saberes diferentes, de línguas?
Eu já falei da incompletude. Então, a primeira coisa é, segundo a visão decolonial, a primeira coisa é entender que tudo é incompleto. Então, não pense que você, a sua língua, a sua cultura, a sua ciência sabe tudo, porque não sabe. Então, senão vamos ficar sempre brigando com os outros que acham que as suas línguas, as suas ciências também sabem tudo. Então, o que vamos fazer nesse confronto? Vamos acabar nos matando? Temos que ocupar, conviver no mesmo espaço. Então, qual é uma saída de tudo isso? É entender a incompletude de tudo. Todo saber é incompleto, nada é totalmente suficiente para nada. Por isso que a ciência está constantemente mudando. Né? Por isso que continuamos aprendendo, buscando aprender cada vez coisas novas. Agora, o importante para a convivência, eu vou terminar aqui com isso, o importante para a convivência, importante para desenvolvermos um letramento crítico, é ter consciência da nossa ignorância. Não do tanto que a gente sabe. Pelo contrário, né? Precisamos ter consciência da nossa ignorância. O que significa isso? Ignorância não é estupidez. Ignorância é perceber a incompletude do nosso saber. A partir do momento que passamos a entender que todo saber é incompleto, então podemos conviver com outros com saberes diferentes de uma forma melhor. Porque o outro sabe outras coisas, mas também não sabe tudo. Então ele pode talvez, eu posso talvez aprender coisas do outro e vice-versa. Só podemos chegar nesse ponto de letramento crítico no sentido de entender, né, uns aos outros, ao entender a importância da nossa ignorância, não da nossa ciência. Em vez de ficar brigando entre quem tem a ciência mais moderna, mais avançada e quem é mais primitivo, precisamos todos nós entender que nós todos somos ignorantes. Há sempre coisas que nós não sabemos, e as coisas que sabemos não são sempre as mesmas coisas, da mesma forma que as coisas que não sabemos não são as mesmas coisas. E eu vou terminar aqui. Muito obrigado, gente. Bom, professor Lin, mais uma vez, obrigado por essa palestra. Acredito que as reflexões que foram trazidas essa noite, sobretudo para nós, professores, que lidamos com a língua, né? Nós temos professores de língua portuguesa, de língua inglesa e língua espanhola, que estão aqui conosco e que nos acompanham, sobretudo. A dimensão do papel do pensamento decolonial nas nossas práticas, né? Eu acho que foi a tônica das perguntas que foram postas aqui, e eu vou transmitir elas ao senhor. A primeira delas foi a da Ivani da Silva, e ela pergunta: como a perspectiva decolonial pode contribuir para a transformação dos sistemas de poder, conhecimento e linguagem no contexto brasileiro? Bom, o contexto brasileiro é recente, né? O que a gente viu, né, recentemente no contexto brasileiro? Uma briga de poder, né, o que chamamos de radicalização de coisas, de campos opostos. Né? Então, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Né? Cada campo acha que sabe tudo, né? E o outro não sabe nada. Né? E a gente não percebe que tanto um campo quanto o outro tem coisas que sabem, tem coisas que não sabem. Né? Então, precisamos aprender, acho que nos falta essa importância, a convivência implica em saber aprender com o outro, ouvir o outro. Perfeito. A aluna Débora Priscila, ela vai perguntar se o senhor concorda que o idioma tem a função social
de representar o povo que a usa? Bom, para mim, essa palavra representar é complexa e perigosa, não é? Quem representa o quê? Né? Sim. Ah, vamos lá, Débora, né? Vamos lá, Débora. A pergunta é muito importante, porque nós aprendemos que existem línguas nacionais, né? E com isso, aprendemos a ideia de que uma língua nacional representa uma determinada nação, né? E nós, que somos professores de línguas, né, temos a nossa tarefa como ensinando a língua que representa a nossa nação. Isso, infelizmente, né, e essa ideia de uma língua representa uma nação é uma visão colonial, né, atravessada por colonialidade, porque homogeneiza, né, a grande variedade de formas de falar dentro de uma nação, né, homogeneiza, né, a grande pluralidade de pessoas, de culturas dentro né, das fronteiras de uma nação. Então, essa homogeneização, né, que reduz essas diferenças, essa pluralidade linguística, cultural, a uma só, né, a ideia de que só há uma forma de falar, só há uma forma de ser, né, isso veio do conceito colonial de que há o não marcado, né? Há um saber que merece ser saber e outros que não merecem. Então, isso está por trás das nossas gramáticas, né, que não admitem outras possibilidades, né? E nós, como professores de língua, acabamos impondo as gramáticas, né, como se a gramática representasse uma língua, né? E é aí que eu estou problematizando o conceito de representar, né? Quem resolve, quem representa o quê? Não existe na linguagem, na construção do saber, uma relação entre uma língua e um povo, uma relação entre, por exemplo, uma caneta, um objeto e um significado. Porque digamos, para uma pessoa que não sabe escrever, né, a caneta não significa a mesma coisa, apesar de parecer o mesmo objeto, não tem o mesmo significado como tem para alguém que sabe escrever, para quem uma caneta é um objeto, né, do cotidiano. Então, a representação na linguagem é problemática. Precisamos sempre questionar isso. Isso não significa que jogamos fora a gramática. Né? Entendemos que a gramática supostamente representa a forma mais poderosa da língua. Aí que entramos no conceito, né, da colonialidade. A gramática representa a forma de falar e escrever dos grupos dominantes na nossa nação. Né? Então, a gramática não representa todas as pessoas, não. Agora, precisamos entender que, socialmente, usamos a gramática para determinados fins, na escrita, por exemplo. Né? Mas não usamos a gramática na fala. Usamos a gramática na fala formal mais do que na fala informal. Né? E nós temos, nessa pluralidade de usos da linguagem, né, usamos muito pouco a gramática formal. Isso não significa que falamos de formas que não têm gramáticas, não. Pelo contrário, o que precisamos entender quando marcamos o não marcado, precisamos marcar a gramática como sendo local, se referindo a uma forma da língua, né? E precisamos entender que há outras formas da língua para as quais existem gramáticas ou regras para cada variante linguística. Então, nós não podemos falar do jeito que falamos, do jeito que queremos falar. Né? Seguimos a gramática da nossa família, do nosso grupo, do nosso bairro, do nosso estado, etc, etc. Então, não existe só a gramática da nação. Existem
gramáticas plurais. Né? Mas, obviamente, lembrando a questão do controle, né, por trás da universalidade, algumas dessas gramáticas, dessa pluralidade de gramáticas, têm mais poder do que outras. Professor Lin, o Vitor Prado faz um questionamento que está um pouco associado a essa noção de representação, de nação e um pouco dos sistemas políticos. Ele pergunta da seguinte forma: que papel o neoliberalismo tem no fortalecimento de visões coloniais? Total, tá? Total, porque o neoliberalismo, o que é neoliberalismo? É a forma mais recente, né? Bom, talvez não tão recente assim, do capitalismo. Né? O que é o capitalismo? Capitalismo é uma forma de organização econômica que surgiu graças à colonização. Tá? Como é que as grandes nações capitalistas, né, nas origens do capitalismo, vamos ver o Reino Unido, a França, né, de onde vieram as indústrias, né, que geraram toda a base do capitalismo britânico ou francês? Das suas colônias, traziam, né, os recursos naturais, ou até mão de obra na forma de pessoas escravizadas, né, traziam os recursos naturais das suas colônias e industrializavam esses recursos, né, nas suas metrópoles, gerando indústrias, gerando emprego para suas gentes, né, e revendendo esses produtos para as pessoas colonizadas nas colônias. Então, gerando o lucro, para ter o lucro, você tem que tirar de se beneficiar desses grupos de onde você tirou. Né? Então, esse capitalismo, a lógica do capitalismo é se beneficiar de algo que não é seu, que é uma definição da colonização. O neoliberalismo é uma das gerações mais recentes do capitalismo, que enfatiza a não desejabilidade de controles e de regras, enfatiza o modelo do mercado para tudo. Então, tudo vira competição, concorrência como o mercado. Né? O mercado vira um modelo para tudo. Para o capitalismo anterior, não era tanto o mercado, era esse modelo de tirar proveito de. Né? Agora, é o mercado que é mais importante para o neoliberalismo. Não querem restrições governamentais para os mercados, né? Não querem igualdade, eles querem, porque igualdade implica em estabelecer regras, né? Implica em proteger pessoas que não têm. Então, o que o neoliberalismo fez para nós aqui no Brasil nos últimos anos? Acabou com os direitos trabalhistas, né? Porque qual é a justificativa? Para permitir que as empresas se tornem mais competitivas. Né? Como é que o neoliberalismo afeta a gente como professores de língua? Né? Então, afeta totalmente, porque afeta a produção de saber nos processos de internacionalização, né, das nossas universidades. Então, o saber acaba, precisamos reconhecer que o mundo globalizado, que também é produto do capitalismo, a globalização é produto do capitalismo, que foi produto da colonização. Então, a ideia de língua global, né, inglês como língua global, isso é inseparável do neoliberalismo, da globalização e, portanto, da colonização. Então, o neoliberalismo nos afeta totalmente, totalmente. Afeta os salários dos professores, fora de instituições públicas e também dentro, né? Porque a ideia é cada escola particular quer concorrer com outra, né? E quer
e quer tirar mais proveito, então menos despesas para o professor. Né? Então, a neoliberalização afeta o nosso conceito, a ideia de há línguas mais desejáveis do que outras, né? Línguas que vendem mais. A neoliberalização gerou a ideia de que, né, tão difundida, de que para ser gente, para ganhar bem, você precisa falar inglês. Pergunta para um professor de inglês se ele ganha bem, sabendo falar inglês. Enfim, a neoliberalização, o neoliberalismo gera uma série de mitos, né, que acabamos, através da colonialidade, reproduzindo, achando que isso é a maneira certa de agir e pensar. Dr. Lin, pegando o gancho relacionado aos professores de língua inglesa e de língua espanhola, sabemos que a colonialidade, como o senhor bem colocou, ela atravessa a nossa história, o nosso dia a dia e o nosso cotidiano. Né? Pensar em práticas decoloniais, como que o professor de língua inglesa ou de língua espanhola, que tem o seu material didático produzido por editoras espanholas, né, que geralmente ganha a OpenLD, né, que é o Plano Nacional de Livros Didáticos de Língua Espanhola, como ele pode trazer práticas decoloniais, tanto o professor de língua inglesa e língua espanhola, para o seu dia a dia, visando essa desconstrução da nossa colonialidade? Perfeito, uma pergunta excelente, Álvaro. A minha resposta através do meu trabalho, do meu pensamento. Nós que somos professores de línguas estrangeiras, ou até de português, né, língua materna, né, precisamos de parar de pensar que estamos ensinando uma língua. Nós que somos professores dentro do sistema escolar, nós não estamos ensinando língua, estamos educando pessoas. Então, eu falo muito em trocar ensino de língua, qualquer que seja, por educação linguística. O que é uma educação? Qual é a diferença? Educação linguística. Primeiro, por que existem línguas estrangeiras no nosso currículo? Nos currículos escolares, mundo afora. Né? Porque, pedagogicamente, aprender uma língua, tradicionalmente, estrangeira, ajudava a criar pessoas, né, abertas para o diferente, o desconhecido, pessoas mais éticas, pessoas mais aptas à convivência. Eu estou tentando evitar a palavra cidadania, né, que é muito carregada. Né? Então, aprender uma língua estrangeira sempre esteve, né, nos últimos 200 anos, em currículos escolares, por essa função, pela função educativa, não pela função linguística. Aqui eu separo. A função linguística é aprender a falar aquela língua. A função educativa é o que ganhamos ao estudar uma língua. Isso, para mim, é educação linguística. Então, por exemplo, isso, o que eu estou falando aqui, eu com a minha colega, a professora Valquíria Montemor, nós escrevemos as chamadas OCENs, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, de 2006, acho, onde sugerimos esse tipo de coisa. Né? Então, é importante para, dentro da nossa realidade nesse país, continente, né, onde, fora das grandes capitais e os grandes centros humanos, os professores da rede pública de língua estrangeira são muitas vezes professores substitutos. Professores que muito provavelmente nem falem a língua estrangeira que estão lá ensinando, estão lá como professores substitutos porque precisa de um professor para ocupar aquela função. Essa é a nossa realidade. Então, o que podemos, em vez de dizer, então vamos ensinar essa língua para todos esses professores? Impossível e real.
Agora, esses professores substitutos são educadores, são professores. Então, nós fizemos isso, eu e a minha colega, fizemos essa sugestão, aprendendo com o que esses professores que não dominam a língua estrangeira, o que fazem nas suas aulas de língua estrangeira. Falam sobre a língua, a importância de aprender uma língua, porque as pessoas nesse mundo são diferentes, se expressam de formas diferentes, né? Usam os seus corpos de formas diferentes. Né? A língua, cada língua acaba usando, né, o seu aparelho vocal, verbal, sei lá como que chama, né, de formas diferentes. Em inglês, né, usamos a língua para produzir o th, né, no espanhol ibérico também. E assim, e no Brasil, no português do Brasil, temos o j e o ch, que em Portugal não tem. Né? Então, pessoas diferentes, em lugares diferentes, né, produzem maneiras de se expressar diferentes, pensam diferentes. Pessoas que falam línguas diferentes comem coisas diferentes, né? Se vestem de formas diferentes. Então, a educação linguística é uma porta de entrada para um processo educacional, ética, política, né, de reconhecer e aceitar o outro, enorme, que vai muito além da língua. Se o professor também tiver tempo e espaço para ensinar a língua, tudo bem. Mas o nosso aluno da rede pública não precisa ser fluente numa língua estrangeira. Não precisa. Ele precisa, sim, entender e apreciar a diferença. Ele precisa respeitar a diferença para evitar aquilo que nós vivemos no Brasil ultimamente, né? Esse confronto, cada um querendo matar o outro. Então, para mim, a grande contribuição que nós temos como professores de língua estrangeira é a educação linguística, que vem, para mim, antes no sistema público, antes da aprendizagem de uma língua. O ideal é que andem juntos, mas na realidade da nossa escola pública, infelizmente, raramente isso é possível. Agora, a escola, não estou falando da rede particular, porque não me preocupo com a rede particular. Eles podem dançar, fazer qualquer coisa, isso não me preocupa. Eu estou falando aqui como professor de uma instituição pública da rede pública. Perfeito, professor Lin. Estamos chegando ao final da nossa palestra. Antes de finalizar, solicitaram, né, o compartilhamento da apresentação da sua palestra, e antes a gente já havia conversado com o professor Lin, e ele muito gentilmente vai disponibilizar em PDF a sua apresentação. Professor Lin, para finalizar, já com as suas palavras finais, para os nossos alunos que estão numa especialização de linguística aplicada e têm um interesse de se aprofundar mais sobre os estudos da decolonialidade, dos letramentos críticos, o que o senhor sugeriria para esses alunos que têm essa vontade de conhecer um pouco mais sobre esse debate crítico em torno da decolonialidade? O que eu sugiro em termos de leitura, porque infelizmente nós temos ainda pouca coisa escrita, né, para o professor. Né? Uhum. Há muita coisa acadêmica, teórica escrita, né? Mas que é importante, e eu não vejo isso tanto como problema, porque eu acho que, como eu disse que todo saber é local, eu acho que se nós todos pudermos ler o que os acadêmicos escrevem, nós podemos interpretar de acordo com as necessidades dos nossos locais, né, o que essas teorias têm a contribuir. Para evitar, eu não gostaria de ver, por exemplo, uma série de livros didáticos se dizendo decoloniais, porque aí cai na universalidade,
tá? E mata tudo que é decolonial. É a mesma lógica, por que não houve um livro didático de Paulo Freire? Muitas pessoas falam em método Paulo Freire, mas não é um método, são princípios que orientam a pedagogia freiriana. Né? Então, por isso que eu tentei focalizar nos princípios. Né? Agora, entendendo esses princípios, podemos pensar a linguagem é muito importante porque a linguística tradicional, infelizmente, é europeia, né? Ou colonial. Então, a linguística tradicional não nos ajuda a pensar as nossas realidades. Então, mas a gente não pode exigir que as teorias também façam tudo, né? A gente tem que saber interpretar, trazer as teorias para as nossas realidades locais. É sempre isso que eu quero dizer de marcar ou não marcado. Trazer essas teorias supostamente que valem para todo mundo, dar um sotaque para essas teorias. Né? Eu interpreto essas teorias assim. O meu colega interpreta na cidade dele essas teorias de outro jeito. Eu interpreto as teorias para a minha turma da manhã assim, para a minha turma da noite assado, porque são realidades diferentes. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua contribuição para o nosso curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. É um tema que os alunos virão na próxima disciplina, Multiletramentos, Translínguas e Decolonialidade, ministrada pelo professor Fabrício Ono, e o senhor está introduzindo este conceito aqui para nós no curso. É uma honra da nossa parte recebê-lo aqui na UFMS. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Nossa, eu estou parecendo um repórter da Globo agora, né? Gente, obrigado. Lembrem-se que nós somos ignorantes em muita coisa, nada é completo e precisamos aprender a viver com a diferença, com a pluralidade. Obrigado, gente. Boa noite. Perfeito. E a todos os nossos estudantes e participantes dessa live, lembramos que o link já está disponível e a emissão do certificado leva até 60 dias para estar concluída, ok? É isso, pessoal. Aguardo vocês no nosso quarto ciclo de palestra. Até breve. Boa noite a todos e a todas.